Bom dia, alunos do 7º ano. A nossa aula de hoje falaremos um pouquinho mais sobre verbo. Na verdade, revisaremos, Porque nós já vimos esse assunto anteriormente, em outro momento. Nós vamos falar hoje sobre as formas nominais. Dentre outros assuntos, nós vamos começar pelas formas nominais dos verbos. Nós sabemos que as formas nominais são 3. Vamos estudá-las detalhadamente individualmente. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante ao dos substantivos, adjetivos e advérbios, apesar de serem verbos. E sozinhos não serem capazes de expressar os modos e os tempos verbais. As formas nominais dos verbos: infinitivo, gerúndio e particípio. Vejamos o infinitivo. Nessa forma nominal, o verbo se expressa com valor de substantivo. É verbo, mas na oração ele se expressa com valor de substantivo. A marca do infinitivo é quando o verbo termina em R. Exemplos: um dia sem rir é um dia desperdiçado. Nós observamos aqui o verbo rir. Terminou em R, infinitivo. Segundo exemplo: não é fácil saber tudo. Saber, também terminado em R, portanto, infinitivo. O gerúndio apresenta o valor de adjetivo ou de advérbio. A marca do gerúndio é a terminação NDO. Exemplos: eu vi muitos carros correndo. Podemos observar o verbo correndo, terminando em NDO. Está chovendo há 2 semanas. Chovendo, terminação NDO, portanto, gerúndio. O particípio apresenta valor de adjetivo. Lembrando, Adjetivo, aquela classe gramatical variável que dá características. A marca do particípio é a terminação DO. Exemplos: quem parte também fica partido. Partido é uma característica de como a pessoa fica. Portanto, o verbo com valor de adjetivo. As crianças não tinham brincado o suficiente. Terminação DO, particípio. Um outro assunto dentro deste são as desinências verbais. Vamos aprender o que vem a ser a desinência verbal. A desinência é a terminação do verbo, é o finalzinho do verbo. Depois que eu tiro o radical, o finalzinho, a terminação da palavra, do verbo, eu chamo de desinência. A partir dessa desinência, eu consigo identificar a pessoa, o número, o modo e o tempo. Só pela desinência eu consigo dizer a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, o tempo, presente, pretérito ou futuro, o número, singular ou plural, e o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Temos aqui um exemplo: pensaremos. Pense é o radical, a é a vogal temática, nós vamos ver mais adiante que é essa vogal temática, e o remos é a desinência verbal, é o finalzinho do verbo. Por essa desinência, eu descubro o modo, a desinência de modo temporal, é o futuro do presente do indicativo. Pensaremos, futuro. Do indicativo, porque eu estou indicando algo exato.
pensaremos, eu estou afirmando algo, por isso o modo indicativo. O número, pensaremos, nós pensaremos, primeira pessoa. Como é nós, plural, primeira pessoa do plural. Então, pela desinência, eu descobri que esse verbo pensaremos está no futuro, do presente, do indicativo e é a primeira pessoa do plural. Conjugação verbal. Conjugar um verbo. O que é conjugar um verbo? É mudar a sua terminação para adaptá-lo à pessoa, o número, o tempo e ao modo. É conjugar esse verbo. É mudar a sua terminação. Coloquei aqui um exemplo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Observe que eu conjuguei o verbo, eu mudei a terminação desse verbo. A pessoa, o número, o tempo e o modo. A vogal temática que nós havíamos conversado anteriormente. A vogal temática é a vogal que aparece depois do radical. Vamos abrir aqui um parênteses. E o radical, professora? Já estudamos sobre isso. O radical é quando o verbo está no infinitivo, eu retiro a terminação desse verbo, seja AR, ER ou IR. Eu tiro a terminação. Por exemplo, amar, eu tiro AR e o que sobrar é radical, tá? Então, o radical é a parte essencial do verbo, né? A vogal temática é a vogal que aparece depois do radical e indica a qual conjugação esse verbo pertence. Por exemplo, estudar terminou em AR. A vogal temática é o A. É a vogal temática, é a vogal que aparece depois do radical. AR, eu sei que esse verbo pertence à primeira conjugação. Primeira conjugação, porque ele terminou em AR. ER ou OR são os verbos de segunda conjugação. Terminou em ER ou em OR, segunda conjugação. E IR, os verbos terminados em IR, eles pertencem à terceira conjugação. Por exemplo, sentir. Então, a vogal temática é a vogal que aparece depois do radical. Pode ser quaisquer vogais? Não, só o A, E, O e o I. Após a explanação desse conteúdo, a atividade será das páginas 146 à página 150. Bons estudos!